Estamos trabalhando agora a unidade 3. Como foi abordado na unidade 1 e 2 no vídeo anterior, você já tem uma noção agora de como foram formadas as nações, como foi trabalhado a questão política, né, para chegar no termo nação-estado. Hoje nós vamos trabalhar a questão das relações internacionais além do Estado, a dimensão supranacional, que é o que está ocorrendo hoje, né? Os Estados não conseguem viver mais sozinhos, pelo contrário, então eles estão trabalhando muitas vezes em conjunto, através das diversas associações, né, que eles participam. O objetivo desse módulo é conhecer a proposta voltada para a paz entre os Estados, que instigou a formação das organizações de caráter universal. Primeiramente, a Liga das Nações, né, e seus desdobramentos, e as diferenças com a instituição que a substituiu, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU hoje. Entre aspas, as organizações estariam sendo montadas para garantir a paz, para debater sobre o que está ocorrendo, quais as possibilidades de fazer um acordo antes de ir para uma guerra entre países. Vamos estudar o processo histórico, político, de formação de projetos de integração regional da Europa. Então, o pessoal da Europa, hoje nós estamos trabalhando, né, com o Bloco Econômico Europeu. Então, até tem, lá é bastante interessante que até tem o euro, né, que é a moeda que vale em todos os países, né, da União Europeia. E com destaque para a União Europeia e o Mercosul, que é o nosso mercado comum do Sul, que é o qual o nosso país participa e está se trabalhando com o bloco do Mercosul aqui na América Latina. Assim, a dimensão interestatal clássica começou a ser atravessada por outras dimensões. A supranacional, que externa a resposta jurídico-política, né, os grandes temas que surgiram vinculados à manutenção da paz e segurança internacional. E a transnacional, que reúne os fluxos que atravessam fronteiras como o comércio internacional, as transações financeiras e a interligação crescente dos mercados, as transmissões de dados e informações. Tudo que você vai trabalhar, a questão de dados, informações, toda essa parte de monetário fala muito forte hoje. As relações elas estão cada vez mais fortes com relação ao comércio. Então há uma grande pressão das empresas como um todo para que as nações estejam fazendo essa troca, fazendo essas relações de intercâmbio de mercadorias. Também vamos falar do internacional para o global, novos temas das relações internacionais. A política, a economia se globalizam. O governo dos Estados, hoje, ele não pode se preocupar apenas com o que está ocorrendo dentro das suas fronteiras. Ele precisa dar uma atenção ao que acontece fora das fronteiras. A economia não se realiza mais nacionalmente, mas globalmente. O nosso exemplo é a questão dos produtos chineses, né, que estão sendo vendidos não apenas aqui no nosso país, no Brasil, como em todo o mundo. Então, há uma caracterização disso que está ocorrendo. Então, os governos têm que se preocupar com essas questões e visualizar o que está ocorrendo a nível mundial, pensando nas políticas que está sendo adotada. Conhecer as chamadas novas ameaças, como o terrorismo fundamentalista, e o narcotráfico, e identificar os novos temas globais, como os direitos humanos e o meio ambiente. Hoje é uma política forte de pressão de todos os lados com relação ao meio ambiente. Está se buscando nas relações internacionais fazer com que todo mundo, todos os estados, nação, participem dessa questão com relação ao meio ambiente. Então, vários protocolos estão sendo buscado ser firmado, né, junto às nações, e alguns deles com bastante influência com relação à administração e o que os estados precisam fazer para que cumpram esses protocolos. Do internacional ao global, né, novos temas das relações internacionais ainda. Reconhecer traços políticos e econômicos marcantes da globalização e saber mais sobre as lutas políticas transnacionais e também a questão dos movimentos anti-globalização.
uma coisa que está ocorrendo em todo o mundo, os movimentos que não querem voltar para ser estados fechados, voltar a ser estados soberanos, não dependendo das outras organizações, não querem trabalhar com a globalização. A dimensão interestatal, portanto, não se resume às relações internacionais contemporâneas. Ela é atravessada pela dimensão transterritorial, que mobiliza grupos e agentes estatais, federados e não estatais, fazendo das relações internacionais contemporâneas um emaranhado e intrínsecas correlações de força. Chegamos ao final do terceiro módulo. Gostaria de agradecer a vocês a atenção e os aguardo no ambiente Moodle. Bons estudos a todos.